Hoje nós queremos falar a respeito da igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer. Vamos abordar alguns aspectos da igreja segundo a vontade do Senhor. O que é que Deus espera de uma igreja? O que Ele quer da sua igreja? E eu creio que será útil para que nós possamos entender essa verdade e vivenciarmos cada dia mais a verdade do eterno no nosso dia a dia, para que possamos crescer e estarmos cada vez mais em comunhão com o Todo-Poderoso. Vamos então meditar na palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Atos capítulo 20, a partir do versículo 7 até o 12. O nosso tema, a igreja segundo a visão do Senhor. Como ela deve ser, como ela precisa agir para agradar o Todo-Poderoso, para que nós possamos sentir prazer e estarmos continuamente na presença do Mestre junto com nossos amados. Vamos ler o nosso texto base. Atos capítulo 20, versículos 7 até o 12. Nos diz: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. E então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Senhor, nós te louvamos por esses momentos aqui na tua presença. E nessa noite queremos clamar ao Espírito a tua direção, o teu falar, para que nós possamos ouvir aquilo que tu queres, a tua orientação, a tua direção, para que essa palavra seja de edificação, Senhor. Abençoa-nos e fala conosco, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Um dos pontos interessantes nessa palavra do apóstolo é que ele falou até a meia-noite, e depois que o camarada foi ressuscitado, ele falou até de madrugada, até amanhecer do dia. Haja vista que a palavra do apóstolo era tão interessante, a palavra do apóstolo era tão forte, tão maravilhosa, e ele falava com tanto prazer a respeito daquilo que era de Deus, a ponto de segurar aquele povo até o amanhecer do dia. Até o amanhecer do dia. E certamente foram alimentados com a palavra de nosso Senhor. E saíram daquele lugar com seus corações transbordantes de alegria, de prazer. E assim está no final do versículo 12. Grandemente confortados. Saíram daquele lugar grandemente confortados. Em outras versões diz alegres, felizes com aquilo que tinham ouvido do apóstolo Paulo. Eles estavam em Troade, é uma cidade que hoje está na Turquia e tem um nome um pouco diferente. Ela chama-se Eski Istambul, ou coisa próxima a essa pronúncia. Eski Istambul. Hoje localiza-se na Turquia, ali à beira-mar. Naquela época do apóstolo Paulo, era uma cidade notória porque tinha um porto muito grande ali. E todas as pessoas que seguiam em viagem paravam naquele porto e era uma cidade muito movimentada, mas muito movimentada mesmo. Mas algo que chama-nos a atenção, amados, é que a igreja do Senhor estava crescendo. A palavra do Senhor estava sendo disseminada, estava sendo pregada e o evangelho alcançava lugares distantes. Olha só, de Jerusalém já estava na Turquia. É longe, se você olhar no mapa, não é tão próximo quanto parece, é relativamente distante, mas ali já havia chegado o Evangelho, e o apóstolo Paulo também já havia chegado naquele lugar. Ele estava ali iniciando mais uma das suas viagens missionárias, e em todas as cidades em que ele parava, ele testemunhava do poder da graça de nosso Senhor, e a igreja era edificada, e a igreja era plantada. Era o início de uma nova realidade em Jerusalém e uma nova realidade em toda aquela região, haja vista que todo aquele mundo era pagão, excetuando Israel, que seguia a religião judaica. Todas as demais nações que existiam na época eram pagãs.
O Evangelho nasceu ali em Jerusalém, após a morte de Cristo Jesus, quando os apóstolos começaram a testemunhar dessa nova realidade da nova aliança. E essa palavra, o Espírito Santo de Deus, fez que alcançasse o mundo de uma forma muito rápida. Em poucas décadas, cidades localizadas em países como a Espanha já haviam sido alcançadas pelo apóstolo Paulo. Agora imagine os demais que pregavam o Evangelho. Certamente boa parte do mundo conhecido da sua época já haviam parado para ouvir a respeito de Cristo Jesus, o Messias. Isso é maravilhoso, amados, porque onde quer que esses homens chegavam, o seu prazer, a sua alegria era em testemunhar a respeito de Cristo Jesus, aquele que deu a vida para que nós pudéssemos ter uma vida cheia da sua graça e cheia da sua misericórdia. E no decorrer dos milênios, chegou até nós. 2000 anos após o apóstolo Paulo, aqui está a Igreja Missão Vivos, dentre outras tantas, estão aí testemunhando de Cristo Jesus. Mas vale ressaltar, irmãos, que dentro desse tanto de igrejas que existem, algumas desviaram-se dos caminhos do Senhor e hoje seguem princípios que estão totalmente desamparados, fora do contexto bíblico. E a Bíblia diz que nos últimos tempos assim seriam, porém nós precisamos estar cada dia mais alicerçados na palavra, para que estejamos reunidos no lugar certo, no lugar que prega a palavra, e possamos deixar que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Amém? Essa é a realidade da igreja daquela época e a realidade da nossa igreja. Também naqueles dias, nos dias dos apóstolos, levantaram-se falsos profetas e tentavam dissimular as pessoas, desviar as pessoas do verdadeiro evangelho, ensinando filosofias vãs, ensinando princípios que eram contestados duramente pelos seguidores de Cristo Jesus. E eles batiam de frente, de fato batiam de frente e contestavam e não aceitavam e queriam que a igreja do Senhor permanecesse pura, permanecesse reta. Vale ressaltar que as denominações como nós as conhecemos hoje, ela é pós-reforma. Até a reforma de aproximadamente 500 anos atrás, não existiam as igrejas como nós conhecemos hoje. Existia o cristianismo, porém as chamadas denominações não existiam. Igreja Presbiteriana, Batista, Missão Vivos e vai por aí, Assembleia de Deus, a nossa irmã. Essas igrejas são recentes. A Assembleia de Deus tem 100 e poucos anos, por exemplo. As mais antigas são as batistas, as presbiterianas. Essas estão com aproximadamente 500 anos de existência, porque elas são frutos direto da reforma. As demais igrejas são bem recentes. A Missão Vivos tem 4 anos. Não chegou a 4 anos ainda. Amém? Mas estamos aí caminhando e procurando viver o evangelho primitivo, o evangelho real, o evangelho que os apóstolos deixaram para nós. Essa é a realidade e nós precisamos nos agarrar a ela e viver essa verdade. Vamos então para o nosso estudo, amados. Tópico 1. Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente. Atos capítulo 20, versículo 7, só a primeira parte. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Esse partir o pão, irmãos, na verdade, é a ceia que nós conhecemos hoje. Eles estavam ali reunidos para cear, para ter aquele momento de comunhão uns com os outros e glorificar o nome santo de Deus. É interessante ressaltar que naqueles dias não existia templos como nós os conhecemos hoje. Existiam sim as sinagogas, porém essa era dos judeus, seguia a religião judaica. O cristianismo, a nova aliança, ela não tinha templo e as pessoas reuniam-se em lares, em casas, e é por isso que essa reunião é numa casa. Ali estava então o apóstolo Paulo, entre outros tantos, daquela cidade, da cidade de Troade, atual Esquistambul, na Turquia. Ali eles estavam para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra. Eles queriam aprender do Senhor, mas também uma das motivações, com certeza, era a comunhão uns com os outros. E nós precisamos, amados, estreitar essa comunhão, ter esse prazer em estarmos uns com os outros. E nesse texto fica claro que a igreja reunia-se no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo.
A nova aliança, a igreja da nova aliança. A igreja da nova aliança, ela reunia-se costumeiramente no primeiro dia da semana, e é por isso que nós hoje guardamos o domingo como dia do Senhor, porque a palavra de Deus no Novo Testamento aponta que a igreja primitiva, todas as reuniões que eram realizadas, elas eram realizadas no primeiro dia da semana, que foi o dia da ressurreição de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele ressuscitou no domingo. O sábado estava e está relacionado à lei mosaica. É uma lei que para nós, em nossos dias, não tem valor. Nós a observamos como histórica, porém nós não vivemos segundo a lei mosaica, segundo os 10 mandamentos. Vivemos sim, debaixo da nova aliança. Amém? Então essa é a realidade daquela igreja em que o Eutico estava na janela e dali caiu. Mas veja, João capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A igreja do Senhor, a igreja segundo o coração de Deus, que está debaixo e dentro da visão do Todo-Poderoso, esta tem como princípio adorar o Senhor. Tem como princípio prestar um culto de adoração, de exaltação ao Todo-Poderoso, irmãos. E nós não podemos nos prender a costumes, a rituais religiosos, mas sim olharmos para o Todo-Poderoso e aqui reunidos buscarmos acima de tudo adorar o Criador, adorar o Todo-Poderoso. É comum nós vermos por aí que algumas igrejas, elas são uma espécie de passarela para as mulheres mostrarem os seus modelos novos, mostrarem as suas roupas novas, que estão dentro da moda. Mas a igreja não é para isso, irmãos. A igreja foi deixada para o Todo-Poderoso, não para ser um desfile de modas, não para ser uma reunião social, um clube social ou algo desse tipo, mas um lugar para louvarmos e adorarmos o Criador, para bendizermos o Mestre. E do nosso coração, amados, deve sair o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração ao Todo-Poderoso. E nós entendemos, irmãos, que um dos aspectos da existência da igreja é que ela adore o nosso Senhor e Salvador. Ela existe para adorar o Todo-Poderoso. Que nós possamos buscar adorar o nosso Senhor. Tópico 2. Deus quer uma igreja onde a pregação é prioridade. Amém? Deus quer uma igreja onde a pregação é prioridade. Versículo 7, parte B do versículo. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. E depois da ressurreição do Eutico, até a madrugada. A palavra de Deus, amados, ela precisa ter um lugar muito especial no culto. Aqui, nós somos movidos pelo Espírito Santo, e a palavra, ela vem no início do culto, não no final do culto. O Espírito Santo nos deu o entendimento que nós deveríamos primeiro falar do Senhor, testemunhar do Todo-Poderoso, deixar o Senhor falar à igreja e depois adorarmos a Ele. E nós mudamos a palavra que era no final do culto para bem no início, bem no início. A palavra, irmãos, para a gente, ela não é para encher o culto, mas é para edificar a igreja. Ela tem o lugar mais importante no nosso culto. E todas as palavras que nós falamos e proferimos nesse lugar é que o Senhor é Deus. O Senhor é o dono da igreja. E Ele exige de nós compromisso e fidelidade. E nós precisamos, amados, entender. E nós precisamos entender essa realidade. E buscar ouvir de Deus aquilo que é falado. Ouvir do Senhor a palavra que aqui é testemunhada. Estavam reunidos para ouvir a palavra. O culto da igreja primitiva era um culto muito diferente desse que nós conhecemos hoje. A liturgia que hoje é padrão nas igrejas, na verdade não existia naquela época. Geralmente os cultos, eles tinham como base a pregação do Evangelho.
E não há relatos na Bíblia em que houvesse louvores ou algo desse tipo no culto. Isto é algo mais moderno que foi inserido no culto que nós conhecemos hoje. Mas quando você olha no Novo Testamento, nos cultos da igreja primitiva, não há essa referência, mas o que está em evidência em todos os textos que você lê é o apóstolo, são as pessoas pregando a palavra, testemunhando do Senhor, porque é isto que traz a edificação à igreja, é isto que fala ao coração das pessoas, é o Espírito Santo de Deus usando, irmãos, e nós precisamos entender e ter prazer nessas coisas. Eu sei que é a parte também, para nós hoje, é a parte mais cansativa do culto. É você ouvir, aqui na nossa igreja, em média 30 minutos, você ouvir uma pessoa falar 30 minutos, aí você fica cansado, dá vontade de ficar de pé. Em outras igrejas, na hora da palavra, as pessoas levantam-se e vão para outros locais, saem da igreja, ficam na frente, ficam conversando. Alguns hoje no tempo do smartphone tão fácil, da internet tão fácil, ali atrás do banco, navegando na internet, é o WhatsApp, é Facebook. É, amados, não é assim? A irmã Ana Clara tem experiência com isso, porque ela balançou a cabeça ali, já viu isso, não já, irmã? Já viu por aí. Então é isso, amados. As pessoas, elas não têm prazer em ouvir de Deus e não querem ouvir do Senhor. É enfadonho ouvir a palavra, é enfadonho, é cansativo. Não querem ouvir do Senhor. Mas quando coloca o grupo de louvor na frente, e se o louvor é animado, aí neguinho salta 1 metro, pula 1 metro, sobe na cadeira, abraça o vizinho, alegra, oh meu Deus, vira festa no culto. Vira festa, não que seja errado, amém? Não que seja errado o louvor, não é isso que eu estou falando. No entanto, eu estou dizendo que a igreja que Deus quer, ela tem prazer em ouvir a palavra. A palavra não pode ser um fardo para nós, não pode ser um fardo. E eu quero falar para vocês ainda que quem está na frente, por incrível que pareça, sabe se você está vendo um celular ou não. Quem está sentado no banco acha que ninguém está vendo nada. Mas a pessoa que está aqui falando, ela sabe se você está ligado ou não na palavra. É fácil ver isso. É visível. E se a pessoa está de cabeça baixa, aí você já sabe, tem um celular escondido ali. Não tem como. Na nossa igreja não acontece isso, você é pequeno e o povo aqui ser fiel ao Todo-Poderoso e glórias a Deus. Aleluia. Mas é muito comum, principalmente igreja que não é cadeira, mas aqueles bancos, oh beleza, bom demais. Mas amados, é preciso estarmos atentos a isso. Nós estamos na igreja para quê, afinal de contas? Será que nós estamos aqui para cumprir um ritual? É uma obrigação? Como diziam antigamente, é bater cartão. Hoje nem cartão batem mais, porque tudo é eletrônico, não é? Tudo digital. Mas parece que é isso. Tem pessoas, queridos, que são tradicionais, que nos dias de culto não pode faltar. Mas vem o corpo, mas ele fica lá fora. Só entra o corpo na igreja. Não adianta, queridos. Nós temos que entrar, alma e corpo, e ter prazer naquilo que é do Todo-Poderoso. Quando eu olho para a nossa igreja, no domingo nós estávamos com todas as cadeiras completas, toda a membresia presente. Quando nós olhamos na quarta-feira e vemos que é possível contar quem estava ou não no domingo, aí nós nos perguntamos, onde é que está o prazer? Está no Senhor? É, amados, está no Senhor o nosso prazer? Porque o culto de domingo é importante, o de quarta não, e o de sexta-feira menos importante ainda. Nós fazemos essa distinção. Será que segunda-feira é mais importante do que uma sexta ao olhar do Senhor? Não é, irmãos. Todos os nossos dias precisam ser dedicados, consagrados e voltados para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, amados, busquemos de Deus o prazer em ouvir a palavra. Busquemos de Deus o prazer. João capítulo 5,
João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Olha que interessante. E são elas mesmas que testificam do Senhor. E diz ainda em Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. A fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo Jesus. Será que temos de fato fé? Amados, nós precisamos ouvir a palavra para que a fé seja criada em nossos corações. Precisamos ouvir a palavra. 3. Deus quer uma igreja que seja luz no mundo. Deus quer uma igreja que seja luz no mundo. Versículo 8 nos diz: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Haviam muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. O espaço onde eles estavam. Havia ali muitas luzes, muitas lamparinas. Naquela época, ainda, tempo da lamparina, estavam ali, certamente os moradores haviam levado, era noite, haviam levado suas lâmpadas, haviam levado as suas lamparinas, e ali havia uma grande luz. Não que é essa luz que o Senhor quer, claro que não, mas a igreja precisa, a exemplo daquele lugar iluminado, também ser iluminada. E nós precisamos andar segundo a luz do nosso Senhor, debaixo da graça do Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Como é que é a nossa luz? Como é que é a nossa luz, amados? Será que a nossa luz é uma lampadazinha de 3 watts? Daquela que só quebra a escuridão? Ou será que nós somos uma lâmpada de 1000 watts? Que quando acesa ilumina tudo na região, tudo ao nosso redor. Precisamos ser, amados, luz, porque andamos com Cristo Jesus. E a igreja, da mesma forma, a igreja é a reunião das pessoas. E essa igreja, queridos, ela precisa ser luz nessa cidade. Precisa ser luz onde quer que você esteja, para que a palavra do Todo-Poderoso seja testemunhada. É interessante como para alguns a santidade só é necessária dentro da igreja. Mas quando saem das portas da igreja, não é mais preciso ser santos, porque você pode viver da forma que achar conveniente. Mas não é isso que diz a palavra. O Senhor quer que vivamos segundo a vontade dEle, a cada instante, a cada minuto, que sejamos pessoas puras, pessoas que não tenham falha, que não tenham mancha, que sejamos filhos de Deus, vivendo sem culpa nenhuma no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como estrelas no céu. E isso é um texto bíblico, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Essa é a recomendação do apóstolo para a igreja que reunia-se na cidade de Filipos, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como estrelas nos céus. E o nosso testemunho como é? Será que você tem coragem de falar do amor de Cristo Jesus para o teu melhor amigo? Para o teu colega de trabalho? Será que temos, amados? Muitas vezes nós somos crentes demais quando nós estamos num lugar estranho ou dentro da igreja. Mas quando vamos buscar referências nossas, dentro do nosso local de trabalho, vamos descobrir que nós não somos crentes. E temos vergonha de falar do Todo-Poderoso. E temos vergonha de falar. Amados, aqui na cidade, tem um sacerdote que, quando você fala a respeito desse homem, todos falam, mas aquele não merece ser chamado dessa forma. Porque não tem vida de testemunho. Está na frente da igreja, mas lá fora está mergulhado em toda sorte de coisa errada. E não tem nenhum tipo de testemunho.
Aí você conclui: há muitos sacerdotes que são santos dentro da igreja. Lá fora acham que pode fazer qualquer coisa, porque eles conseguem desassociar o sacerdócio da sua vida profissional, por incrível que pareça. É uma das ondas nesses últimos tempos: a minha vida profissional é a minha vida profissional, a minha vida com Cristo é a minha vida com Cristo. Mas isso não existe, irmãos. A nossa vida, ela precisa ser uma apenas, uma vida com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Observemos se a nossa lâmpada está ou não apagada, se a nossa lâmpada são 3 watts ou 1000 watts. Como é a tua luz? Qual o alcance da tua palavra, do teu testemunho? Entenda a luz como testemunho. Qual o alcance do teu testemunho? Será que você testemunha de Deus dentro da sua casa? Os teus familiares te veem como servo do Senhor, como serva de Deus? Tudo isso, queridos, precisamos analisar bem, para que vivamos segundo aquilo que Deus quer. 4. Deus quer uma igreja viva e acordada. Deus quer uma igreja viva e acordada. Versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Veja, queridos, nesses últimos tempos, nós temos visto que há muitos que estão dormindo na casa do Senhor. Muitos que estão dormindo, amados. Pessoas que estão ali, mas não estão de fato, estão apenas corporalmente, mas a sua alma, o seu espírito não está naquele lugar, está dormindo. Como é a nossa vida, irmãos? Como é a nossa vida? É certo que somos imperfeitos? Sim, somos imperfeitos. Não há perfeitos. Quem nos faz perfeitos é o Senhor Jesus através do seu sangue. A Bíblia diz que todos pecaram e que todos estão debaixo do jugo da condenação do pecado. E aqueles que aceitam o Senhor, estes são libertos, mas é o Senhor que nos liberta, é Ele que nos purifica, é nele que está a nossa perfeição. Amados, nós precisamos estar atentos, para que na nossa jornada, nós, a exemplo do Eutico, não venhamos nos deixar tomar pelo sono do pecado, pelo sono do esquecimento de Deus, do afastamento do Todo-Poderoso, do deixar o Senhor em segundo plano. Muitos dormem e caem da janela e quebram o pescoço. A Bíblia diz que o Eutico, ele caiu do 3º andar e foi dado como morto. Muitos, amados, estão caindo e estão morrendo porque não conseguem firmar-se no Senhor, não conseguem andar com o Todo-Poderoso. Nós precisamos estar cientes dessa necessidade de estarmos acordados, ligados, de fato, vivendo a vontade do Senhor a cada instante, a cada minuto da nossa vida. Irmãos, não nos deixemos tomar pelo sono, não nos deixemos. A carne, ela te puxa para longe do Senhor. A nossa velha natureza, ela quer te afastar do Todo-Poderoso, ela quer que você caia no sono profundo. Mas não permita, lute, e certamente você verá a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Tópico 5. Deus quer uma igreja que abraça os mortos com amor. Deus quer uma igreja, amados, que abrace aquele que necessita de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que não possuem Cristo estão mortos em seus delitos e pecados. Versículo 9. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. O abraço do apóstolo Paulo produziu ressurreição. Trouxe de volta a vida àquele jovem. Aquele jovem reviveu, porque Paulo teve cuidado de deixar a sua palavra, de deixar a sua pregação, e deixou que o Espírito Santo o usasse, para que a vida fosse trazida de volta
para que aquele jovem fosse ressuscitado para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, nós olhamos muito para o pastor, para a pastora, e colocamos sobre estes o dever de tudo fazer na igreja. Mas as demais pessoas fazem mais ou menos assim, cruzam os braços. Pastor tem que pregar, pastor tem que visitar, pastor tem que orar, pastor tem que testemunhar, pastor tem que evangelizar, e vai por aí. Ou seja, a lista de obrigações do pastor é gigantesca. Aí você traz para si 2 ou 3 tópicos: ir à igreja, ler ocasionalmente a Bíblia e, quando possível, orar. É mais ou menos assim que as pessoas pensam. Mas eu quero testemunhar para você o seguinte: que isto é do diabo. Essa forma de pensar não é de Deus. Queridos, somos todos sacerdotes. Todos. A Bíblia diz que somos feitos em sacerdotes. Todos. Todos nós temos a mesma responsabilidade diante do Todo-Poderoso. Por exemplo, quando o Senhor disse: ide por todo o mundo, Ele não falou: pastores vão por todo o mundo, apóstolos vão por todo o mundo, presbíteros vão por todo o mundo, mas Ele disse: ide, ide. Ou seja, todos aqueles que conheceram a Cristo, que amaram a Cristo como Senhor e Salvador, têm a obrigação de testemunhar de Cristo, de pregar o Evangelho. E a nossa igreja, a Igreja Missão Vivos, ela divide esse prazer com cada um dos membros. Nós não impedimos de forma alguma. Se você amanhã resolveu levar um banco lá para a praça, uma caixa de som, até empresto, para ali fazer uma pregação às 9 horas da manhã, que Deus te leve em paz e que o Espírito Santo te use poderosamente. Essa é a minha palavra. Jamais levantarei para dizer: está proibido de pregar o Evangelho, está proibido de visitar, está proibido de fazer isso, está proibido de fazer aquilo, está proibido de ir no monte, de orar. Meu Deus do céu, quem sou eu para proibi-los e atrapalhá-los a entrar nos céus? Ficarei eu e você para trás, porque o Senhor vai cortar minha cabeça fora, com certeza. Irmãos, a igreja segundo Deus, e a igreja somos nós, esta igreja, ela tem amor para com aqueles que necessitam de Cristo Jesus. Tem amor, tem amor. E eu quero falar para vocês ainda, que é vosso dever visitar uns aos outros. Amém? Que haja aquela comunhão de uns para com os outros, que nasça amizade, proximidade. Se entre os irmãos de sangue há amizade, irmãos, nós somos irmãos no sangue de Cristo. É algo superior ao fato de sermos irmãos sanguíneos. É muito superior, não tem comparação. Nós precisamos entender, queridos, que é bom que haja essa comunhão, que um visite o outro. Amém? Não fique esperando, mas visitem. Os novos convertidos que estão ali na roça ou aqui na cidade, fique à vontade para visitá-los. Não são proibidos de fazê-lo de forma alguma. Não são. Fique à vontade, vá. E leve a palavra de Cristo para aqueles que precisam ouvir. Leve, testemunhe, edifique, ajude. Ajude. Ajude, amados, ajude. Essa questão de ficar esperando pelo pastor, às vezes nós não temos tempos. Geralmente eu não tenho tempo, infelizmente. Nós trabalhamos, nós temos ocupação à tarde,
que nós precisamos também fazer essa obra, que é a base da Missão Cristã Vivos, que é essa obra pela internet. Nós não podemos abrir mão dessa obra. Ela é fundamental, porque com ela nós alcançamos as pessoas que o Senhor coloca naquele site, que fazem acessar aquele site, e pessoas têm sido abençoadas, têm sido transformadas pela graça do Senhor, e não é possível abandoná-la. E nós encerramos nosso trabalho por volta das 4h30, 5 horas. 8 horas estamos na rádio, testemunhando de Cristo, falando do amor do Senhor. É missão nossa fazer isso, é missão nossa. E nós não podemos cruzar os braços e vamos ver o que vai acontecer. E se não der certo, eu mudo de igreja, eu volto para casa. Isso não é a visão de Deus para a nossa vida. Não é a visão, não é a visão. Eu sei, queridos, que há pastores que proíbem a pregação do Evangelho, que proíbem você orar, por exemplo, no monte, que você visite pessoas. A igreja que, se o pastor descobre que você está visitando pessoas, você é chamado, você é repreendido, e se você não tiver cuidado, você vai para o banco, como dizem no popular. Você vai para o banco. Graças a Deus, na nossa igreja não tem banco, tem cadeiras. Glórias a Deus, aleluias. Você nunca irá para o banco em nome de Jesus. Nunca irá. Sério, irmãos? Sério. Amados, sacerdotes que seguram para si a missão de fazer aquilo que Deus deixou para a igreja, nós temos que passar no crivo da palavra e ver se ele consegue sair do título de falso profeta. Nós temos que passá-lo no crivo da palavra. Tem muitos que são como ovelhas gordas, que ficam na porta dos céus, não entram e nem deixam os outros entrarem. Amém? E hoje, irmãos, nós temos visto muitos sacerdotes assim, que estão nas portas dos céus. Mas qual é a porta do céu? Tem porta? Não, irmãos, na palavra, na vivência. Não permite que você cresça. Muitas vezes você quer pregar, o Senhor te chamou para ser um pregador da palavra, mas você nunca terá oportunidade, porque o pastor terá medo de você crescer e falar melhor do que ele e tomar o lugar dele. É sério. E eu quero desafiar você a pregar. Venha pregar. Amém? Tomar meu lugar vocês não vão, mas eu mando você para Mucurici, para Nanuque. Estamos precisando de pregadores nessas cidades. E vai por aí. Amém? Nós temos um convite para estarmos no Vale do Jequitinhonha em novembro. E nós vamos sair daqui numa sexta-feira à noite ou no sábado de manhã e vamos voltar no domingo, porque não tem ninguém para ficar no culto, gente. Será? Não. É. Não tem ninguém. Não tem, amados. E aí? A Cida ali falou, será? Eu quero afirmar, é. Porque nós já franqueamos a palavra de quarta-feira, franqueamos a palavra de sexta-feira, e ninguém levantou o dedinho. Apelamos, e ninguém levantou o dedo. Apelamos novamente, e ninguém levantou o dedo. Eu fui lá, botei o cara de pé, e não deu certo. Então, mais ou menos por aí, né? Mas falta isso, irmãos. É fazermos o papel de igreja. É que haja essa liga, essa unidade para a honra e para a glória do Senhor. 6. Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. Versículo 9. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. O apóstolo Paulo havia descido lá do terceiro andar até o térreo, e ali havia abraçado o Eutico. Ele recebeu de volta a sua vida, subiu de volta a escada, subiu a escada, e ali eles partiram o pão e comeram. Aqui, irmãos, essa parte do texto refere-se à ceia do Senhor. A ceia do Senhor é muito importante, é preciosa. A ceia do Senhor, quando nós tomamos de fato, ela está dizendo, aliás, nós estamos testemunhando que abraçamos o sacrifício de Jesus.
que temos prazer naquilo que Cristo fez em nosso favor, que nós temos prazer nisso, amados. A ceia nós precisamos tomar com prazer, porque ela testemunha, é um testemunho nosso, que nós amamos o Senhor Jesus e que temos prazer no grande sacrifício que Ele fez para com as nossas vidas. A igreja que Deus quer, ela não perde a comunhão, ela tem prazer em cear e em viver em unidade uns com os outros. E não permita, irmãos, não permita. Algumas pessoas vêm para a igreja e no dia da ceia, elas não tomam a ceia. Não tomam. Mas por que não tomou? Eu não consigo entender por que não tomam. Dá-se a entender, fica claro na verdade, fica explícito que aquela pessoa não abandonou o pecado. Ela está guardando o pecado no coração, por um motivo ou outro, ela está guardando o pecado no coração. E olha que nós não fazemos acepção. A ceia, segundo está na palavra, é aberta a todos. Não sou eu que vou julgá-lo. É você que vai analisar a sua vida e refletir sobre ela e ver se você está em pecado ou não. Porém, diz o Senhor, que nós não devemos guardar o pecado. Não devemos guardar. Portanto, amados, por que não tomar a ceia? Ah, porque eu estou em pecado. Ah, mas está em pecado, se morrer vai para o inferno. Por que ficar no pecado? Por que ficar? É preciso estar atento a esse detalhe. Se porventura, irmãos, no momento da ceia, você se acha indigno de tomá-la, é porque você não está vivendo em comunhão com Deus. É porque você está curtindo, guardando, alimentando o pecado na vida. E você está, consequentemente, separado de Deus. A Bíblia diz que o pecado, ele produz a separação do homem e Deus. Não é de Deus e o homem, mas do homem e Deus. Porque é o homem que escolhe, é ele que opta por essa separação. A Bíblia diz que Deus é fiel e Ele não torna-se infiel, jamais. A palavra dele há de ser cumprida cabalmente. Meu conselho, queridos, é que vocês não alimentem o pecado, nem o conserve. Se porventura você pecou, busque de Deus o perdão hoje. De preferência no momento seguinte, quando o Espírito Santo te dá aquela balançada. A pessoa que tem o Espírito Santo e que vive com Deus, de fato, quando ele peca, ele sabe que pecou, porque o Espírito Santo vai lá e dá uma balançada nele. O Espírito, ele mostra, ele fala para você. Mas, se tornamos-nos insensíveis e não temos visto o pecado, oremos da seguinte forma: Espírito de Deus, traz à tona o pecado. Faz-me sensível ao pecado. Ore assim, peça, para que o Espírito Santo de Deus traga à tua mente a tua situação de pecado, para que haja o confessar, para que haja o arrependimento e o confessar, para que assim sejamos habilitados, para que assim sejas habilitado a estar na presença do Senhor. Não guarde pecado. Pecado é veneno, veneno que mata. É terrível, é terrível. E o último tópico do nosso estudo: a igreja segundo o coração de Deus, uma igreja que agrada ao Todo-Poderoso. Tópico 7, Deus quer uma igreja feliz. Deus quer uma igreja feliz. Versículo 9: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Na Nova Tradução diz que as pessoas estavam felizes. Irmãos, o fato de sermos servos do Senhor não nos faz sisudos, cara fechada, incomunicáveis ou melhor do que os outros. Não. Servir a Jesus produz alegria na nossa vida. O que nos é dado é o Espírito Santo. O óleo da alegria é derramado sobre a nossa cabeça. Como é que vivemos aparentemente sem alegria, entristecidos, abatidos?
Tem alguma coisa errada, irmãos. Se a alegria ela está escassa na nossa vida, é porque você está ouvindo demais Satanás, deixando-se dominar pela carne, dominado pela situação, pela velha natureza. Porque se estiveres dominado pelo Espírito Santo de Deus, é impossível que tu vivas na tristeza, cabisbaixo, depressivo e coisas semelhantes. Impossível. São incompatíveis com a palavra do Senhor. E eu quero afirmar para vocês, irmãos, que depressão, ela é incompatível com a palavra de Deus. Se alguém é depressivo, é porque ele deixou de ler a palavra, ele deixou de orar, ele deixou de buscar, ele não jejua. Você pode ver que a causa é isso. Ah, o crente está depressivo. Pergunta a ele, tem orado? Tem lido a Bíblia? Tem buscado Deus? Aí o cara fala, eu não tenho força para isso. Meu Deus do céu. Como é que alguém não tem força para buscar o Senhor? Você pode não ter força para fazer qualquer coisa nesse mundo, mas para buscar o Senhor, isso é impossível a pessoa não ter força. É impossível. Porque Deus se faz achar. E não precisa de muita coisa. Há um texto bíblico que eu acho extremamente magnífico, maravilhoso. O camarada dizia apenas, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Só isso. Nada mais. Ele não tinha condições de acessar a Jesus, mas quando ele ouviu a respeito de Cristo Jesus, ele passou a gritar e gritava, filho de Davi, tens misericórdia de mim, filho de Davi, tens misericórdia de mim, e ele foi ouvido pelo Senhor. Queridos, não estou menosprezando a depressão, porque ela é terrível. Quando ela entra na vida da pessoa, é destruidora, devastadora. Mas se o camarada abrir a boca e clamar pelo Senhor, o Senhor virá e mudará a sorte dele. E se ele é crente e caiu em depressão, é porque não tinha comunhão com o Todo-Poderoso, era apenas um frequentador de igreja. E cuidado para que nós não sejamos apenas frequentadores de igreja. Amém? Não podemos ser apenas frequentadores de igreja, mas temos que ser servos do Senhor. Irmãos, uma igreja segundo a visão de Deus, ela é adoradora. Ela tem a pregação da palavra como prioridade nos seus cultos e também em testemunhar de Cristo Jesus neste mundo. Uma igreja que ama o Todo-Poderoso de fato, ela é luz, ela é luz. O homem, a mulher que ama a Cristo Jesus, ele é luz, eles são luz. A igreja segundo o coração de Deus, ela não é adormecida, mas é uma igreja acordada, que abraça os mortos, que se dá, que se entrega, que se deixa envolver uns com os outros, que abraça como Paulo abraçou ao Eutico, que estava naquele momento morto. Uma igreja, irmãos, que é segundo o olhar do Senhor, a comunhão é verdadeira, é intensa, é poderosa. E a felicidade e a alegria é uma marca, é uma marca. É o óleo do Espírito que é derramado sobre a nossa cabeça. E a nossa alegria, a nossa felicidade, independe do meio no qual nós estamos. Independe. É possível alguém estar no estado terminal de câncer e ser extremamente feliz, porque é o Espírito Santo que dá a felicidade, não é o seu corpo, o seu estado, mas a nossa felicidade vem do Espírito que deve habitar em nosso coração. E é provável que vocês conheceram alguém que estava numa situação muito complicada, muito difícil, mas que tinha uma palavra viva, forte, alegre. Já conheceram alguém dessa forma? Pessoa que tem o Espírito Santo de Deus é assim. Não se deixa abater pelo meio, mas ele destrói o meio em nome de Cristo Jesus. Porque aquilo que se levanta contra ele
Ele, em nome de Cristo Jesus, subjuga. Amém? Que sejamos assim, que sejamos desta forma, que possamos procurar entender essa verdade. Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos pela tua graça, te louvamos pela tua misericórdia. Queremos clamar que tu venha nos envolver de uma forma grandiosa, para que haja prazer, que haja alegria, Senhor, em estarmos na tua presença e fazermos a tua obra. Abençoa-nos para que nós possamos crescer na tua presença, sermos tomados pelo teu Espírito, Senhor, e que possamos testemunhar do teu grande amor para com as nossas vidas. Ó Deus, abençoe a tua igreja, tome os teus amados nas tuas mãos, abençoe este que ouviu esta palavra, que seja esta palavra de despertamento nesta vida, Senhor, que seja uma palavra de despertamento, que a partir desse momento haja, Senhor, haja iniciativa. Ó Deus, guarda e proteja teu povo, abençoa-nos, Pai. É que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Vivo o nosso Deus. Vivo o nosso Deus. Mensagem número 592.